Ironheart. A série da mais nova heroína da Marvel finalmente chegou. Após sua introdução um pouco corrida em Wakanda Forever, Riri Williams tem a chance de cativar o público. Mas será que a série conseguiu? Bem, vamos lá. É complicado falar dessa série sem antes entender o contexto em que ela foi anunciada e produzida. Ironheart foi revelado oficialmente em 2020 por Kevin Feige, e as gravações começaram em 2022, o mesmo ano em que a Marvel lançou produções questionáveis como She-Hulk, Thor, Amor e Trovão e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Claro, houve exceções como Cavaleiro da Lua e Pantera Negra Wakanda Forever, mas era evidente que o MCU estava passando por uma fase conturbada, roteiros apressados, efeitos visuais inacabados e pouca coesão entre os projetos. Em 2023 a série foi adiada, ano inclusive marcado por mais tropeços como Invasão Secreta, Homem-Formiga, Quantumania e The Marvels. As greves de roteiristas e atores só agravaram a situação, atrasando ainda mais as produções. E agora em 2025, ano em que a Marvel parece estar se recuperando da sua pior fase, Ironheart finalmente estreia. Mas sinceramente não parece algo que eles prepararam com carinho. A forma como a série foi lançada com os 3 primeiros episódios de uma vez e os 3 últimos logo na outra semana, dá a impressão que a Marvel só queria desovar a série. E infelizmente isso também reflete na execução. Nesse vídeo eu vou falar primeiro dos personagens com alguns spoilers, então vamos nessa. Ironheart foi criado em 2016, durante os eventos da Segunda Guerra Civil, saga em que uma máquina de combate morre em uma emboscada contra o Thanos, e Tony Stark acaba em coma após enfrentar Carol Danvers no final da saga. Nesse vácuo deixado pelos dois, surge Riri Williams, uma adolescente superdotada que constrói sua própria armadura no quarto, e assim nasce a Coração de Ferro. A série adapta alguns elementos das HQs além de sua origem, com a principal sendo a sua amiga falecida reaparecer na forma da IA da sua armadura. E nesse ponto a série até acerta. O desenvolvimento pessoal de Riri funciona muito bem. O seu núcleo familiar e seus amigos têm química e até momentos tocantes. Mas quando chegamos no núcleo dos vilões, aí complica. O Capuz é um vilão criado em 2002, conhecido por ser um vilão que roubou uma capa ligada a Dormammu e assim ganhou seus poderes. Nos quadrinhos ele tenta montar o seu próprio império do crime e é um personagem interessante até, ligado a esse nicho urbano e mágico. Na série eles tentam aprofundar os personagens, o que na minha opinião não funcionou, e mudam também a origem de seus poderes, o que na minha opinião também não funcionou. Ele perde aquele ar ameaçador, místico e até misterioso para virar só mais um vilão genérico. Outro personagem apresentado na série é Ezekiel Stane, filho de Obadiah Stane, o vilão do primeiro Homem de Ferro. Nos quadrinhos, Ezekiel também é um vilão. Ele é conhecido por sua armadura que é quase como uma segunda pele, pois ela é feita com biotecnologia. E nos quadrinhos ele consegue ser até um desafio considerável ao Tony, mas na série ele surge inicialmente como aliado de Riri, ajudando com a tecnologia para construir a armadura, gerando uma dinâmica até que interessante, com ela inclusive o ajudando a ganhar mais confiança em si mesmo. Mas no fim, ele vira só mais um vilão com visual que tenta emular os quadrinhos, mas sem nenhum impacto. E os poderes dele são mostrados de uma forma bem sem graça e completamente mal explorados. A série também traz aquelas pequenas aparições que só os leitores de quadrinho mais atentos vão reconhecer, como a Zelma Stanton, que na série ajuda sua mãe numa loja esotérica que secretamente envolve magia real. Nos quadrinhos, Zelma é uma personagem recorrente no núcleo do Doutor Estranho, se tornando uma bibliotecária do Sanctum Sanctorum após ser ajudada com uma infestação demoníaca em sua cabeça. Outro destaque é a tão esperada estreia de Mephisto, o demônio que os fãs aguardam desde WandaVision, interpretado pelo excelentíssimo Sacha Baron Cohen, sendo um demônio convincente até, tentando te persuadir constantemente, te prometendo o que você mais deseja e falando as coisas as quais você quer ouvir para isso. E no fim, mesmo entregando o que você quer, ele te passa para trás como um bom demônio faria. Apesar da atuação ser ótima, as verdadeiras dimensões do poder dele nunca são mostradas, o que deixa aquela sensação de desperdício, sabe? Os 3 primeiros episódios afastaram muita gente, o que eu até consigo entender, mas eu segui assistindo porque eu vi um certo potencial. O drama de Riri, a personalidade da gangue do Capuz e até a relação do vilão com o irmão eram interessantes, só que do 3º episódio em diante, a série abandona boa parte do que estava construindo e acertando. A IA da amiga falecida de Riri poderia render discussões profundas sobre luto, identidade e até o papel das IAs na sociedade atual, mas é tratada como alguma coisa banal, sem peso, sabe? A relação entre Riri e Ezekiel também é desperdiçada. Ainda assim, o diálogo final entre os dois sugere uma conexão futura que pode ser retomada em Guerra de Armaduras, aquele filme que está sendo prometido há anos, mas nunca saiu. Quanto ao Capuz, ele começa com uma gangue carismática, mas depois da morte do seu irmão, o abandono da gangue e seu último golpe ao lado de Ezekiel, que além
além de mal executado, ainda entrega um plot twist horrível, ele mergulha ainda mais nas ideias de Mephisto, o que poderia parecer interessante até, mas enfraquece ainda mais o seu arco. A batalha final é rápida, e baseado nos trailers onde víamos magia envolvida na armadura de Riri, era de se esperar uma batalha mais elaborada, mas acredito que isso seja só coisa minha. O final é ousado até, com Riri fechando um acordo com Mephisto, o que contradiz os constantes avisos que ela recebeu de Zelma durante alguns episódios. E ela usa o pacto que fez para trazer a sua amiga de volta à vida. Talvez os roteiristas acreditaram que seria um belo gancho para uma segunda temporada, onde veríamos ela lidando mais com as consequências de um pacto com Mephisto. Mas sinceramente, não dá vontade de ver a continuação. Essa série termina de forma fraca e é apenas mais uma produção que flutua no MCU sem ligação nenhuma com algo. Enfim, o vídeo é esse. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo para ver eu falando dessa série mediana. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like e comenta também para saber o que você achou. E se você é novo por aqui e de algum modo descobriu esse vídeo, se inscreve. No mais, é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.